Eu ouvi a história de um homem que roubou um banco e fugiu. Quando estava bem longe, ele pensou que estava em segurança, até que ele abriu um dos malotes contendo parte do dinheiro roubado. Para seu desespero e espanto, o malote explodiu e dentro tinha uma espécie de proteção, tinta permanente. Era uma tinta azul fluorescente que tingiu o ladrão da cabeça aos pés. Dia após dia, ele se esfregava tentando livrar-se da tinta, mas era impossível. Ele vivia com todo o dinheiro, mas não podia deixar sua casa, por medo de que a tinta o denunciasse e ele fosse preso. A tinta serviu como um lembrete constante de quem ele era e o que ele tinha feito. Uma lembrança constante de que ele era um homem culpado e a vergonha o deixou quase louco. Ele vivia completamente isolado do mundo por causa da tinta e foi se tornando muito doente à beira da loucura. Finalmente chegou o dia em que já não podia mais conviver com a consciência culpada e decidiu se entregar às autoridades. Pelo menos na prisão, ele poderia estar livre da culpa do que tinha feito. Hoje talvez você se sinta assim. Claro que você não roubou um banco e com certeza você não está tingido de azul em todo o seu corpo. Mas acho que cada um de nós tem pecado que nos pesa da mesma maneira. Pecado que até agora não foi confessado. E pecado não confessado é pecado não perdoado. Como aquele homem, talvez o nosso pecado nos tenha levado a um lugar de isolamento dos outros e ameace nos deixar loucos. Hoje eu quero mostrar a todos que há uma purificação esperando por nós, uma purificação que removerá as manchas fluorescentes do pecado. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. O apóstolo João retrata a autêntica vida cristã como envolvendo o reconhecimento honesto de que somos pecadores. Confessar pecados não é meramente admitir que somos pecadores, mas colocá-los diante de Deus e buscar o perdão. Também está claro que ele está falando de atos específicos de pecado e não de um pecado como um princípio mau da vida. Consequentemente, a confissão deve ser mais específica do que a simples admissão da pecaminosidade. Pecados não devem ser confessados no atacado, mas no varejo, um a um. Se fizermos isso, podemos ter certeza de perdão e purificação com base no caráter de Deus. Ele é fiel e justo para perdoar o pecado confessado. A fidelidade está em nossa adesão às promessas de que Deus perdoará seu povo. O texto diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados. Miqueias capítulo 7, versos 18 a 20. Deus é fiel e justo em perdoar, e a base para o perdão é a morte de Jesus. O perdão de Deus significa que ele cancela a dívida. Deus nos purificando de toda injustiça significa que Deus remove a contaminação que o pecado tinha produzido. Quando a impureza é removida, remove-se também o impedimento à comunhão com Deus. Amados, o único elemento de incerteza no processo de confissão e perdão reside no pecador. O Senhor certamente perdoará se o homem realmente confessar. A fidelidade é uma das qualidades extraordinárias do Senhor. Quantas vezes a paz é perdida porque duvidamos da fidelidade de Deus? Lembre-se que o amor gracioso de Deus aceita o pecador arrependido e o pecado confessado é tirado dele e o pecador permanece diante do Senhor coberto com a perfeita vida de Cristo. O pecado se foi e o pecador agora é um novo homem em Cristo Jesus. Vamos juntos ao trono da graça neste momento? Você pode permitir que Deus esfregue a tinta azul fluorescente do seu corpo, símbolo do pecado, e em seu lugar conceda a você
uma vestidura totalmente branca. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome porque proveste perdão para cada um de nós. Muito obrigado, nosso Deus, pelas vestiduras brancas da justiça de Jesus. Apresentamos-te nossa vida, purifica-nos com o sangue do Cordeiro. Oramos em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, até a próxima semana e lembre-se que não há nada como o livro de Deus, que é o guia seguro escrito para mostrar o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. E não se esqueça que a vida se torna cada dia mais deslumbrante e bela, à medida que nos aproximamos de Jesus e nos tornamos um com Ele, pela oração e pelo estudo da palavra.